Oi, gente, ¿cómo vão? Así es. Bueno, hoy quiero empezar una serie en portugués. Portugués para también aprendices absolutos del idioma. Pero el video de hoy, excepcionalmente, va a ser sería para estudiantes intermedios del portugués que puedan entender el idioma si se habla relativamente simple y despacio, porque hoy me gustaría hablar en portugués para iniciar esta serie. Verán, yo, como he dicho en otros videos, hablo español como lengua nativa, inglés como mi segunda lengua y la principal, y también hablo portugués. Empecé a aprender el idioma allá por 2016, 2017 para viajar a Brasil con mi familia. Fui a Recife en el nordeste y a Río de Janeiro en 2018. Pero bueno, la cuestión es que no seguí aprendiendo o bueno, cultivando el idioma de la misma manera que el inglés, porque claro que bueno, el inglés lo estudié en la universidad, en la facultad, para ser traductor y también profesor. Así que claro, no tuvieron la misma atención ni de cerca. El portugués quedó ahí como guardado en una estantería, cada tanto lo sacaba para leer algo, escuchar música en portugués. Siempre me gustó mucho cómo suena. Es muy bonito, me encanta el acento, la entonación que tiene. Y estoy hablando, por supuesto, del portugués de Brasil. Sé que el portugués de Europa, el de Portugal, es muy diferente. Y me acabo de enterar hace poco que se habla en muchísimos otros países, como Mozambique. Y bueno, un poco me da vergüenza no haber sabido eso, pero como siempre digo, está bien no saber. Obvio que es relativo, ¿no? En este caso no puedo saberlo todo de todo el mundo. Me imaginaba que el portugués tenía muchísimos hablantes en todo el mundo, aunque no sabía bien dónde. Pero al margen de que sea productivo saber portugués por la cantidad de gente que lo sabe en el mundo, siempre me encantó, me gustó mucho la lengua. Me encanta, incluso a día de hoy. Y bueno, vuelvo un poco al lado productivo. Últimamente estuve pensando en reactivarlo, en reavivarlo y seguir cultivándolo, sobre todo porque en mis tours, en mi trabajo como guía turístico, me he encontrado con gente que habla portugués. Bueno, eran muy pocos. Creo que tres de Portugal y una pareja de Brasil. Y me animé como a hablar con ellos. Y ahí me di cuenta de, uff, lo oxidado que estaba. Así que quise volver a aprender y se me ocurrió incluso la idea de, ¿qué tal si en un futuro tengo otras personas, hay otros huéspedes que se suman a los tours que hablan portugués y yo por ende tengo que hablarlo también? O, yendo más lejos, ¿qué tal si en un futuro doy el tour en portugués, como estoy fantaseando con darlo en español? Así que podría ser una herramienta de trabajo, en pocas palabras. Lo mismo pienso con respecto al italiano. He conocido muchos más italianos que gente que habla portugués, de hecho, y por eso se me ocurrió también empezar a aprender italiano. Pero en ambos casos también pensé lo siguiente. Son tan parecidos al español, tenemos como el 70 al 80% del trabajo ya hecho, así que tiene sentido, es muy productivo, muy eficiente que queramos aprender estos idiomas, porque son tan parecidos. Dicho eso, voy a intentarlo con un objetivo muy concreto. Quiero ser capaz de dar todo mi tour, el tour que hago normalmente en inglés, quiero ser capaz de darlo también en portugués. Así que voy a intentar dedicar cada video, un video, a una sección o una idea que siempre menciono en los tours. Algo como, no sé, el saludo, preguntas básicas, el itinerario que yo doy, lo que digo en cada lugar donde paramos en el tour. Quiero intentar replicarlo todo, pero en portugués. De esa manera puedo ir paso a paso y puedo ir cumpliendo
puedo ir aprendiendo el idioma, lo que necesite para ser capaz de cumplir este objetivo y eventualmente terminar la tarea, dar todo el tour en portugués. ¿Bien? Así que vamos a inaugurar esta serie primero con un monólogo mío. Quiero hablar en portugués cubriendo una suerte de introducción, una presentación personal, otra vez. Hay veces que estoy como podrido de hablar de mí, pero bueno, estoy empezando estas series, así que, bueno, quiero ver dónde estoy hoy parado con respecto al portugués. Então, gente, vamos lá. Oi, como vão? Meu nome é Tommy, eu gostaria de me apresentar. Sou professor, tradutor e guia turístico. Eu sou da Argentina, da cidade de La Plata, província de Buenos Aires, mas agora vivo na Austrália. Eu moro na Austrália, no Nordeste, numa pequena cidade. Eu falo inglês, espanhol e português. Bom, o espanhol é a minha língua nativa, depois aprendi inglês e agora estou aprendendo português de novo. Mas eu aprendi no passado. No passado, me desculpem. Eu comecei a estudar em 2016 para minha primeira viagem ao Brasil com a minha família. A gente foi a Recife, no Nordeste do Brasil, e depois a gente foi a Rio de Janeiro, ao Rio de Janeiro, em 2018. E depois disso, em 2018 também, eu tirei um nível intermédio na prova do CELP-Brás, em Buenos Aires. Eu fiz a prova do CELP-Brás. Eu acho que isso foi o ponto onde eu terminei. Eu parei de aprender, como que me sentia como que já tinha aprendido o suficiente, né? Então eu fiquei tranquilo e não aprendi mais. Especialmente porque em 2019 comecei a estudar tradução na faculdade. E o português já não teve a atenção que tinha antes. Eu já não praticava todos os dias. Agora eu estava ocupado com o inglês para a faculdade, o espanhol e o inglês. Mas agora eu quero voltar a aprender a língua, por duas razões: utilidade e interesse. É uma decisão estratégica e porque eu quero. Deixe-me explicar. Sabem, enquanto eu trabalhava como guia, eu encontrei pessoas que falavam português e italiano. Então, o desejo de voltar a aprender português e de começar a aprender italiano, tudo começou por aquelas pessoas que eu conheci, por pessoas reais. Falavam português, então eu vi a oportunidade de falar essas línguas também. Mas também, em janeiro desse ano, de 2026, eu fiz a minha primeira viagem à Europa com meu namorado. E um dos países que a gente visitou foi a Itália. E nossa, foi muito bonito. Mas eu tinha outra razão para aprender italiano ali. A viagem, né? A gente foi a Roma e a Milão. E estivemos lá somente por 6 ou 7 dias, mas eu aprendi bastante italiano. E funcionou. Eu pude usar bastante. Bom, então, outra razão porque eu quero aprender é que o português e o italiano são entre 70% e 80% similares ao espanhol. Então eu tenho que aproveitar, eu sinto que deveria aproveitar as vantagens e o trabalho feito, né? Mas, nessa vez, as coisas vão ser diferentes. Eu sinto e eu quero que sejam diferentes. Por quê? Bom, eu vou me permitir não ser perfeito nessa vez. Como no caso do espanhol e do inglês, elas são as minhas principais línguas de trabalho e eu aspiro à perfeição, né? Mas a perfeição é um horizonte que a gente nunca vai alcançar. Sempre vai ficar ali no horizonte, longe de nós.
E a gente pode caminhar, se dirigir lá, sim, mas nunca vamos alcançar, né? A perfeição é somente um ideal, é uma coisa fictícia, uma coisa imaginária. Podemos trabalhar naquela direção, mas não vamos alcançar. Bom, então, o ponto é que, nessa vez, a diferença. Isto vai ser diferente ao espanhol e inglês. Naquelas línguas ah, eu quero ser muito bom, eu quero melhorar as línguas todo dia. Ah, em fato, eu trabalho nelas, eu leio alguma coisa, ou escuto vídeos, escuto músicas, assisto séries, assisto filmes onde se falam essas línguas, mas no caso do espanhol. Me desculpem. No caso do português e do italiano, eu quero me permitir uma coisa nova. Não procurar pela perfeição. Eu vou aprender, sim, mas sabendo que não vou dedicar o mesmo tempo, a mesma energia a essas línguas. E também, eu já decidi que vão ser as últimas línguas europeias que vou aprender. Bom, a questão é que eu tenho que tomar uma decisão e distribuir e usar os meus recursos mentais que são limitados. Eu sei que não posso aprender todas as línguas no mundo de maneira perfeita. Eu não posso ser um experto em todas elas. Então, já decidi que o espanhol e o inglês vão ser as minhas línguas mais fortes, enquanto que o português e o italiano vão ser as minhas línguas secundárias, mas que eu quero falar com um nível pelo menos intermédio. Eu gostaria de entender muito, sim. Eu quero que as minhas habilidades passivas sejam muito mais grandes nesse caso que as habilidades ativas, né? Eu não me preocupo nesse caso com falar ou escrever como eu faço no espanhol e no inglês. Não. Nesse caso, o objetivo, a exigência é diferente. Então, e também faço isso, como eu dizia, vão ser as minhas últimas línguas europeias, porque já fiquei cansado de aprender esse tipo de línguas. A partir desse momento, eu gostaria depois do português e do italiano, gostaria de aprender outras línguas muito diferentes. Especialmente chinês ou japonês, árabe, uma coisa muito diferente desde o ponto de vista linguístico e cultural, né? Uma coisa que seja um desafio de verdade e muito mais divertido. Então, o meu objetivo geral é ensinar português e fazer conteúdo em português aqui no canal, desde o espanhol ao português. E o objetivo concreto é fazer o meu tour, que eu normalmente faço em inglês, mas em português. Tá bom? Esse vai ser o objetivo concreto. E vamos fazer um vídeo para cada passo, para cada coisa que eu digo nos meus tours, tá? Bom, gente, obrigado por escutarem e até a próxima. Valeu muito. Tchau, tchau.